grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pela TVIM. Hoje o Tendências e Atualidades está trazendo uma pessoa, como se diz aí, você sabe que tudo tem termo de moda, né? Eu diria que ele tem inúmeros adjetivos. Outras pessoas podiam chamá-lo de polivalente e outras pessoas o rotulariam de multifacetado. Eu estou aqui com o seu Ed Aparecido Vilinassi. O seu Ed nasceu em Ribeirão Preto com muito orgulho, mas há quantos anos já o senhor está aqui, seu Ed? O senhor estava me dizendo em Americana? Há 51 anos. 51 anos. O senhor é químico, administrador de empresa, os 4 filhos são americanenses ou tem alguém de Ribeirão lá? Não, um de Ribeirão Preto, uma de Ribeirão Preto, 2 de Americana e uma de Campinas. Ele é autodidata, parla italiano, speak English, ama o piano e acordeon e estuda violino. Eu queria achar nessa face da terra alguém que toca música, alguém que tem uma ligação com música, que toca algum instrumento, melhor dizendo, não é? E que não é uma boa pessoa. Eu acho que a música, seu Ed, é uma conversa, é uma linguagem, acho que diretamente com Deus ou com alguma coisa maior, né? Sim. É impressionante, né? A música enleva a alma. Aliás, todas as pessoas deviam estudar música, porque a música, ela aumenta o QI de todo ser humano. A dinâmica da leitura para se tocar uma música rápida cria uma acuidade mental muito grande. Porque você tem que olhar, interpretar, analisar, o cérebro analisa e passar aquilo para os movimentos das mãos. Exatamente. É realmente impressionante. Olha, o senhor também dirige uma indústria têxtil há 30 anos, é diretor financeiro do Sinditec, que é o Sindicato das Indústrias e Tecelagens de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara e também Sumaré. O Sinditec tem um trabalho fundamental hoje, tenho impressão, e me corrija se eu estiver errado, seu Ed, na coordenação, enfim, de todas as empresas ligadas à área da tecelagem, né? Sim. É fundamental esse trabalho uníssono para que haja um desenvolvimento e buscar sempre alternativas. Creio eu que é essa a função principal do Sinditec, né? O Sinditec foi criado porque antigamente quem comandava a nossa região era São Paulo. E então nós estávamos muito distante da zona de conforto para nós, porque eles decidiam em São Paulo e nós tínhamos que fazer o que eles queriam. Então, o que fizemos? Fizemos um sindicato para as 4 cidades, onde ele está diretamente ligado e oferecendo apoio técnico, oferecendo apoio em advocacia, quer dizer, na área trabalhista e também na área de ecologia. Porque quantas hoje, empresas fazem parte, são afiliadas? Olha, nós temos hoje, acho que perto de 250. Porém, isso afiliados. Sei. Agora, todas pagam para o Sinditec. Entendi. Que é o imposto sindical. Agora, o problema nosso é que nós estamos sofrendo uma invasão de produtos chineses. Sim. Onde o custo é muito baixo de produção lá e aqui não é igual. E isso está dizimando a nossa região. Isso começou lá nos anos 90, na época do Collor? Em 90 começou quando houve essa abertura de mercado. Isso. Só que abriu o mercado, mas antes de tudo você tem que preparar o seu terreno, o seu quintal para depois receber a visita, né? Exatamente isso. É impressionante, né? É impressionante porque a Coreia começou assim com salários baixos para eles, depois foram subindo. Aí de repente começou a ir para Taiwan, a China nacionalista. E aí foi para a China continental. E aí ficou pior, porque para nós é muito difícil enfrentar. É uma mão de obra, diria, escrava, né? Eles praticamente não pagam são 70, nada. 90 dólares por mês, 12 horas de trabalho. Nossa. E não tem como competir. Quer dizer, lá fora você já tem uma mão de obra praticamente de custo zero. Aí você tem todas as taxas que a economia exige, que o governo exige que você pague. Você tem que comprar equipamentos lá fora. Eu não sei se há um subsídio, existe uma facilitação ou paga imposto como todo mundo paga quando vai importar alguma máquina? Comprando máquina usada no exterior, tinha um imposto. Máquina usada. Agora, nós em 90, nós tínhamos 8 fábricas de teares no Brasil. Sei. Há mais ou menos 10 anos, nós não temos nenhuma. Então você é obrigado a importar. É obrigado a importar. E como é que você vai disputar isso no mercado? Não tem condição. É muito difícil, não, porque hoje, por exemplo, na França, um salário normal é 1.300 euros. Sei. Na Itália são 2.000 euros.
Isso daí, o custo para a gente comprar uma máquina deles é muito alto. Entendi. Olha, eu vou pedir licença ao senhor e também ao telespectador. Nós vamos a um pequeno intervalo. Logo a seguir, logo de volta, nós vamos a falar a respeito do etanol. Muita gente imagina que a gasolina, e realmente é prejudicial à nossa saúde, mas o seu Ed explica o porquê que o etanol é mais prejudicial ainda do que a saúde. Mas isso ele vai nos contar logo após o intervalo comercial. Nós vamos e voltamos. Até já. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta aqui no Tendências e Atualidades na TVEM. Hoje eu estou recebendo aqui o senhor Ed Aparecido Villanassi. Nós começamos a falar a respeito do etanol, porque o senhor me parece e me disse que tem como químico que tem uma experiência já e trabalhou muitos anos em usinas na produção de açúcar e álcool. Mas eu queria propriamente entrar nessa coisa da combustão do etanol. Sim. Onde é que ele se torna prejudicial à nossa respiração, à nossa saúde, enfim? O etanol, eu não sou muito a favor da plantação de cana, porque ela desertifica, é monocultura. Sim. Desertifica a terra. Nós deveríamos ser o celeiro do mundo em alimentos. Né? Clima para isso tem, espaço físico idem. É uma judiação, a nossa terra de Ribeirão Preto, uma terra de Massapé, roxa, muito boa, até o Rio Grande, e ficar com cana. Né? Entendi. Mas acho que a policultura seria mais indicada. Seria mais indicada. Né? Mas considerando que a gasolina antigamente, ela para poder ter a nossa gasolina é pobre em índice de isoctano. Ou seja, octanagem baixa. Sim. Então, usava-se o chumbo tetretila. O chumbo tetretila é impossível se usar hoje porque com o volume muito grande de veículos, os guardas, quer dizer, os policiais que trabalham no trânsito, ficam contaminados com o chumbo, que é uma doença que deixa a gengiva roxa, preta, né? Chama saturnismo. E aí resolveram se abolir, então... Aí, para abolir, foi colocado o álcool, que tem um índice de octana superior a 120. Então, a mistura acabou eliminando o chumbo tetretila. Mas... para isso é bom. Embora a gasolina ela tem um poder de combustão maior, anda muito mais o veículo, e o álcool tem um poder menor. Resumindo, o álcool, ele jogado na atmosfera... Aí entra a parte de poluição. Quando se queima gasolina, se obtém, deveria ser gás carbônico, CO2 e água. Mas tem um subproduto, como o ar entra com 79% de nitrogênio, então sai óxido de nitrogênio. Isso daí é um subproduto. Assim como sai o monóxido de carbono. Quando a queima é muito irregular, a proporção de ar é muito irregular em relação ao combustível. E esses são os poluentes maiores. Porém, o álcool, quando ele é queimado, ele produz um componente diferente de todos esses daí. Além dele produzir esses que que eu falei, ainda produz formol. Chama-se formaldeído. Formaldeído é o componente que se usa para embalsamar cadáver. Entendi. É um dos maiores bactericidas que existe no mundo. Então isso não é bom. Bom, o senhor como químico, o senhor está dizendo que hoje, e nós temos essa visão também, que com o aumento da população e a produção de inúmeros de alimentos alternativos e a pressa das pessoas de não poderem ir para casa almoçar e tal, existe uma quantidade excessiva de elementos químicos dentro dos alimentos industrializados. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso. Quando eu trabalhei
em análise bromatológica, analisando alimentos, mas analisava também doces, queijo, leite, todas essas coisas. Principalmente a água para potabilidade. Um grande problema que nós temos na nossa região é a água. Sim. E quando se faz a cloração, pode-se conseguir ter produtos que são prejudiciais para a saúde. Quer dizer, a gente é ilusório você imaginar que o cloro vai eliminar todos os elementos que a gente não poderia consumir. Elimina micro-organismos. Entendi. Mas a matéria orgânica que tiver, ele pode clorar. Entendi. Por exemplo, na nossa represa, tem muita matéria orgânica no fundo. Na decomposição, aí fica como se fosse um gás de pântano. Tá. Aí dá o metano. Sim. Metano é CH4. Se ele vem no tratamento, ele não é eliminado. Se clora ele pode ter um trihalógeno metano. Que é um outro composto. É um composto que é cancerígeno. Puxa vida. Entendeu? Então, por isso que a água é importantíssima. Né? Em relação aos alimentos? Os alimentos, se você usar essa água também, você tem o mesmo problema. Agora, hoje se usa muito inseticida, se usa muito materiais que possam fazer com que a produção aumente, né? Principalmente inseticida. Então, tomate, tomate, por exemplo, tomate. laranja. Analisei muito tomate. Tomate tinha muito eliantina. Tem que ter um coquetel de três inseticidas. Tem inseticida, tem fungicida. Porque ele dá uma murcha e isso daí vai causar a morte do tomateiro. Para isso se usam esses elementos que são fungicidas e inseticidas. Mas isso tem o sistêmico. O sistêmico ele circula 15 dias na raiz, da raiz até as folhas. Então o tomate tem que ser colhido 15 dias após a última pulverização. Tá. A gente nunca sabe. Eu conversei aqui com, eu vou chamá-lo, me permita, de professor. Ele é professor, ele é empresário, químico, administrador de empresa, enfim, como a gente disse na abertura do nosso bate-papo, ele é polivalente, é multifacetado aí com inúmeras atividades e com todo prazer vai voltar muito em breve aqui no programa para dividir um pouco do muito que ele tem para passar para todos nós. Mais uma vez, obrigado, seu Ed. Vamos a um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, pessoal, nós estamos de volta e o Tendências e Atualidades está trazendo uma pessoa que encaixa exatamente no título, no nome do programa, que esse é o nosso verdadeiro propósito. Hoje eu trago aqui a Maria Fernanda Greco Meneghel. Ela é considerada a mulher que encanta em todos os sentidos, eu explico por quê. Porque ela é estilista, fashionista, trabalha com moda por todo o mundo, ela tem um acesso incrível na área de moda e vocês vão entender a partir de agora. É empresária do ramo têxtil e você é uma das diretoras da Di Greco Têxtil, é isso? Sou proprietária da Di Greco. Na verdade, a Di Greco é uma empresa onde só existe a mim, da família. Entendi. Começou com seu avô essa história, não é? Então, o ramo têxtil começou com meu avô, né? Tá. Então eu desde pequena, na verdade, as nossas bonequinhas eram feitas de tecidos da tecelagem francesa. Seu pai tinha sócios franceses, portugueses? Meu avô. Seu avô, melhor Meu avô, dizendo. Valdomiro Greco. Ele teve a tecelagem Lyon, Lyon, a tecelagem Fabril. francesa, e aí na tecelagem francesa ele tinha um sócio francês, um sócio português. Sei. Depois meu pai continuou com esse mesmo, nesse mesmo mercado, continuou com moda. Você desenha?
Eu não desenho. Assim, eu desenhei um tempo, hoje eu tenho um estúdio, eu tenho minhas designers, então eu posso indicar as coisas que eu quero, porque as coisas orientando, né? Seguindo aí as tendências. Passo um briefing, alguma coisa. Aliás, deixa eu aproveitar, você está com uma roupa maravilhosa, que tecido é esse? Isso aqui é de uma amiga minha, que ela se chama Adriana Barra, que é uma das minhas clientes. Primeiro que eu sou suspeito que eu adoro azul, né? Obrigada. E é uma pessoa que eu gosto muito, que eu trabalho com muita dedicação, com muito afinco e muito amor também de fazer as coisas para ela, como para todos os outros clientes. Eu acho que é isso, né? Então você tem uma equipe lá uma equipe, na de Greco. Porque, na verdade, é assim, eu vejo a moda como uma mistura da cultura, de tudo que está acontecendo. É um reflexo, como a maioria dos meus né? clientes, hoje a maioria dos meus clientes, ou quase a totalidade dos meus clientes, exportam. Então, em vez de buscar as tendências de fora, como uma outra empresa, na verdade a gente busca movimentos culturais ou mesmo algum elemento da cultura brasileira para a gente transformar aquilo num produto de moda bacana, mas que vai ter um apelo de vender lá fora. Sei. Né? A Europa ainda são os países que ditam a moda ou não necessariamente? Porque os Estados Unidos acho que entra naquela história do prêt-à-porter, né? Que é a produção em massa, não é? A Europa com certeza continua ditando moda, como o Japão também. Japão? Japão hoje é muito forte, como vários outros lugares hoje. Mas não só buscar essa moda, que eu acho que eles inspiram e são maravilhosos, mas, como eu falei, buscar as nossas origens também, né? Sim. Isso que é importante. Porque nós vivemos eminentemente num país tropical e onde o sol impera a maior parte do tempo. Nós estamos entrando hoje na primavera. Em qualquer outro país a neve estaria derretendo ainda, né? E nós tivemos aí temperaturas em pleno inverno de 37, 38 graus. E eu acho que a cor, ela favorece com a extensão litorânea que nós temos, com o mar, com os verdes em várias tonalidades. Eu tenho impressões que você busca um pouco de tudo que você produz em cima desses temas todos. Então, não é? Na verdade, eu acho que tudo isso é fonte de inspiração, né? E eu falo assim, que os tecidos, para mim, sempre desde pequena que eu vejo isso, que o tecido para mim tem vida. Ele vai muito além de um vestir. Então, ele vai também para a nossa emoção. Quando você vai se vestir de manhã, vai colocar uma roupa, essa roupa tem influência no seu estado de espírito. Às vezes você está mais fechado, você vai colocar um preto, mas de repente se você resolve colocar um estampado ou um colorido, aquilo vai te trazer um pouco mais de vida, um pouco mais de alegria. E assim as estampas, que hoje, elas também interagem com a gente. Né? Olha, o reflexo dessa sua inspiração, desse seu amor, dessa sua alegria, nesse envolvimento com a moda, evidentemente convergiu para uma série de clientes, não é? Como a Daslu, Pedro Lourenço, o Reinaldo Lourenço, a Liberty Art Fabrics London e também ao Walt Disney. E a gente fala logo a seguir a respeito disso, mas eu queria que você fizesse essa menção, porque você fornece 90% dos tecidos apresentados na São Paulo Fashion Week são fornecidos pela de Greco, é? São. E há quanto tempo existe essa relação? Há muitos anos já. Na verdade, essa relação de fazer voltado para o estilista, fazer isso voltado particularmente para ele, existe há muitos anos já. São Paulo Fashion Week, tem o Rio de Janeiro também, mas eu acho que é o movimento mais importante dirigido à moda, né? No Brasil? Não, no Brasil sim, mas hoje, por exemplo, esses estilistas eles já também desfilam fora do país, né? Como o Pedro, por exemplo, que desfila em Paris, ou a Oscar em Nova York. Então acho que isso daí já está no mundo, então. Na verdade, a gente produz hoje coisas que vão para o mundo, né? A gente sabe da exigência que a Walt Disney World ela tem para você conseguir uma aprovação, uma liberação, para produzir produtos com a imagem da Disney não é para qualquer um, não, né, Fernanda? Olha, eu falo que é um caminho a ser trilhado. Na verdade, as exigências, elas vão acontecendo e aquilo que parece que é um problema para a gente, às vezes, se adequar ou pela exigência toda, tamanha que se tenha de um cliente ou para o outro, é isso que nos faz crescer e prosperar, na verdade. Sim. É claro que sempre eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar acompanhando. Não adianta você fazer as coisas e querer que as pessoas também sigam os preceitos, se você também não acompanha, às vezes, em determinados momentos, estando lá e se envolvendo naquilo. Então, assim, a Disney foi uma coisa assim, foi o que eu falo, uma coisa leva a outra, né? Então, quando a gente, eu falo que é uma energia boa, que acaba passando de um para o outro.
É até engraçado, porque se você olhar, por exemplo, a de Greco, não tenho site. Eu não tenho site, nunca tive site. Entendi. E agora até minha funcionária falou assim para mim outro dia, Fernanda, nós não temos site? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, nós temos que colocar o online. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou liberar então a parte do site. Entendi. Mas eu nunca me preocupei com isso. Na verdade, os meus clientes foram sempre um que foi indicando o outro. E foi sempre assim. E por amizade, por carinho, por trabalho, e foram acontecendo. A Liberty, por exemplo, eu gosto de falar porque quando eles vieram para o Brasil, eles foram em, acho que mais de 50 empresas para fazer uma seleção, a empresa que eles escolheriam para trabalhar. Sei. E aí, quando acabou que eu fui escolhida, foi que eles vieram para cá para dar a notícia, para mim eu falei assim, não repete, que eu falei assim, eu não entendi, né? Aí quando ele repetiu, eu falei, gente, eu agradeci humildemente, porque eu falei assim, meu Deus, né? Coisa boa ter conseguido isso. O que você está falando, o que você viveu, eu tento imaginar, não vou conseguir, mas eu tento imaginar a tua emoção, não é, de como empresa, de trabalhar ao lado de uma empresa como a Walt Disney. De uma Walt Disney, de uma Liberty, das multinacionais. É verdade. Eu acho assim, tem outras multinacionais que a gente trabalha hoje, e realmente a gente tem que ter toda uma preocupação com todos os quesitos, né? Sem dúvida. Olha, fora isso, Fernanda, você também tem um trabalho social, porque a gente sabe que o seu marido compõe a diretoria das pessoas que organizam a Festa do Peão anualmente aqui em Americana. E a gente sabe também que não bastasse só o lado de entretenimento, vocês têm um trabalho, uma atuação na área social. Que você coordena. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, lá, há muitos anos, o rodeio tem um lado social já. Antes de eu começar a fazer alguma coisa, eles sempre tiveram essa preocupação. Então, por exemplo, lá, a cooperativa que coleta as latas e depois essas latas, eles têm a venda para eles e reciclam essas latas, enfim, a renda é para a cooperativa. Essas latas que você diz são latas... As latas de bebida, todas consumidas no rodeio. No recinto da festa. Por exemplo, o volume é muito alto, né, de lata no recinto da festa. Sim. Eles têm lá, eu acho que 50 toneladas de latas no evento. É significativo isso. Então, faz anos já que eles abrem para as cooperativas que coletam isso, e aí a venda disso vai para a própria cooperativa. Então esse trabalho já foi uma coisa bem bacana há muitos anos. Aí a gente vem fazendo o quê? Tanto o público entender, dar valor para essa pessoa que está lá trabalhando, retirando essas latinhas, então dá valor de procurar um lixo jogar, quanto fazer eles enxergarem essa pessoa. Então o que a gente tem feito é um trabalho social com eles. Por exemplo, tem um lounge lá, no rodeio para o público. Então a gente fez um lounge lá fora, onde eles coletam, que é um lounge, eles têm um sofazinho, eles têm uma mesa, eles têm um lugar para eles descansarem. Então entre um turno e outro, entre um momento e outro, eles sentam, eles estão lá. Então a gente está procurando colocar plantas, procurar também um ambiente agradável para eles ali. Já cheguei a levar massagistas, maquiadores, então... para melhorar a autoestima deles que estão lá trabalhando para a gente, né? Se sentir integrado, literalmente, isso né? É importante. Mas um outro lado, nós estamos chegando aí no finalzinho do nosso bate-papo, é o Pense Rosa. Nós estamos agora entrando no mês de outubro, né? E é um mês de muitas ações, e eu queria, antes de mais nada, que você explicasse o que vem a ser o Pense Rosa, né? Então, Pense Rosa, na verdade, é um movimento mundial que é do Outubro Rosa, né? Onde ele é alusivo à prevenção do câncer de mama. O câncer de mama ainda é a maior causa de mortes entre as mulheres. Então, também é uma outra coisa que desde pequena, eu vejo minha mãe, minha mãe foi voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Sei. Na época era a Iselda Sequino, que era presidente. Desde pequena eu sempre ajudei, estive junto com esse movimento, sempre vendo, ajudando ela. Depois, quando se encerrou a rede, foi fundado o Núcleo de Prevenção ao Câncer, no qual eu participei. Cheguei até a ser, num biênio, chegar a ser presidente do núcleo. E fizemos campanhas de prevenção, foi maravilhoso. Até quando acabou o núcleo, e eu fui convidada para participar do Pense Rosa em outras cidades. Por um acaso. E quando eu vi a repercussão que dava das pessoas se atentarem da importância da mamografia, porque o movimento é para isso, para falar, olha, você tem que fazer sua mamografia anualmente. Na verdade, existe uma lei federal que garante essa
a pessoa ir procurar a mamografia, né? Aliás, falando em Pensando Rosa, você teve um movimento que aconteceu aqui na cidade recentemente, não é? Exatamente. O que foi? Uma caminhada? Uma caminhada? Nós tivemos a nossa caminhada, nosso start do nosso movimento, nosso Outubro Rosa foi pela caminhada, onde cada passo é uma atitude para o bem, onde a gente fala da importância da prevenção do câncer de mama através do exame de mamografia, que é um direito adquirido a partir de 2008, garantido por lei federal. Sei. E que as mulheres que estão hoje na vida corrida por uma coisa ou outra, que elas parem e façam o seu exame anualmente, mulheres acima de 40 anos. Primeiro, a preocupação com ela enquanto pessoa, ser humano. Segundo, enquanto normalmente mãe de família, não é? Exatamente. E a gente sabe que a mulher na família, ela é a espinha dorsal. Exatamente. Sem mãe, nada acontece ali. E o câncer de mama é ainda uma maior causa-mortes entre as mulheres. Então, nós temos que mudar. Precocemente identificado, você tem uma probabilidade de cura imensa. Exatamente, não é? exatamente. É muito importante. É por isso que nossos passos, na verdade, esse outubro, né? Nós tivemos a caminhada para startar o movimento. Sei. E aí, outubro inteiro, nós vamos estar falando sobre isso. E fique à vontade que a gente pode estar aqui para divulgar. Exatamente. Mesmo que você não venha, porque eu sei que você é bastante ocupada, mas fica aberto aqui o programa para a gente poder divulgar esse calendário para que as pessoas participem. Exatamente. Não é? Nós vamos ter momentos, nós vamos ter dias que nós vamos ter a mamografia sendo feita. Olha que bacana. Para as pessoas que forem lá buscar o exame e fazer durante a semana o agendamento. Nós vamos ter palestras também, nós vamos ter várias atividades para fazer com que a gente mude esse comportamento, que faça com que essa mulher vá fazer esse exame, com você que está me ouvindo aqui, né? Você não está com o seu exame, é conscientização. Olha, você falando em conscientização, você faz parte do conselho da FUSESP, né? Que é o Fundo Social Solidariedade do Estado de São Paulo, que é comandado pela primeira-dama do Estado, a Lu Alckmin. Lu Alckmin, eu aceitei esse convite assim há um tempo atrás e foi para mim assim um privilégio poder estar do lado da Lu, fazendo esse trabalho social, com os projetos que ela tem, padaria artesanal, são cursos de qualificação profissional que chegam às pessoas mais carentes onde elas precisam. Em todo o estado de São Paulo? Em todo o estado de São Paulo, nos 600 municípios. Muito legal. Olha, eu queria agradecer a tua vinda aqui. É engraçado, né? Quando você faz o bem e você faz com o coração, tudo que você vive de bonito é expressado no lado exterior. Você é uma mulher, é a primeira vez que eu converso com você, muito bonita, elegante, extremamente simpática, inteligente. Eu acho que essa é a função de cada um de nós. Quer dizer, você podia estar tranquilamente lá, recolhida de Greco, não é? E um monte de gente trabalhando para você fazendo altas viagens apenas de lazer, e você empenhada aí em tantas atividades, principalmente com a feição social. Maria Fernanda Greco Meneghel. Está aqui um adjetivo, a mulher que encanta realmente. Obrigada. Olha, muito obrigado por você ter vindo. Paulo. Espero vê-la outras vezes aqui e fica aberto o espaço para que você possa divulgar os acontecimentos que terão ao longo do mês de outubro no calendário do Pense Rosa. Muito obrigado, parabéns pelo programa, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para quem está nos vendo aí, segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, às terças, às quintas e também aos sábados, às 11h30. Um ótimo dia para vocês todos, uma ótima noite para quem está nos vendo à noite e amanhã tem mais. Muito obrigado.